Lucas 24, 38 a 40. Antes de eu ler o versículo, olha para mim aqui. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Senão você não vai entender, porque eu vou pegar no meio do capítulo. E você precisa saber o que aconteceu aqui. Jesus tinha sido morto naquela cruz do Calvário, lá no Gólgota. Tiraram ele de lá, colocaram na sepultura. O inferno fazendo uma tremenda festa. Matamos Jesus. Os discípulos chorando, Maria, mãe de Jesus, chorando. Tinha uma promessa. Mas, irmão, quando você, mesmo tendo uma promessa, pastor, mesmo tendo uma promessa de Deus, quando você está no meio do furacão, como aconteceu lá no Paraná, quando você está no meio daquilo, parece que você olha e fala, não é possível que essa promessa vai se cumprir. Os discípulos desesperados, Judas já tinha ido se enforcar, Pedro estava chorando amargamente porque negou Jesus, todos os outros discípulos tinham fugido, cada um para o seu canto. E no terceiro dia, de madrugada, uma mulher corajosa, encarando a sociedade, encarando as autoridades, porque já tinha decretado o seguinte, se alguém falar que é discípulo desse homem, morre como ele morreu. Aquela mulher corajosa, chamada Maria Madalena, você percebe que nenhum homem, nenhum discípulo foi corajoso, como Maria Madalena. Ela levantou ainda, diz a Bíblia, escuro, madrugada. Não diz horário, mas diz que era madrugada. E ela foi ao sepulcro. Fazer o que lá? Depois, foram outras mulheres, mais tarde, quando já despontava o sol, quando já começava o sábado. Mas Maria Madalena quis ir lá antes. Algumas alcançaram ela. Também levantaram cedo, porque cada um estava num canto. Ninguém estava junto, estava todo mundo espalhado, com medo. Se mataram Jesus, que fazia sinais, prodígios, acalmava o mar, ressuscitava a morte, o que será de nós então se eles pegarem a gente? No caminho para a sepultura, elas começaram a conversar. Maria Madalena, Joana, Susana, a outra Maria, tia de Jesus, começaram a conversar. Sim, nós vamos lá. Nós estamos levando aqui um unguento, né? Para colocar no corpo de Jesus. Mas tem os guardas lá. Como que nós vamos fazer? E conversando no caminho. Mas a pedra está lacrada por Pilatos. Como que nós vamos chegar até lá? E outra, onde nós vamos ter força? Nós aqui vamos ter força para empurrar aquela pedra? Quem vai tirar a pedra para nós? Quando elas falavam isso, Deus entrou com a providência, irmão. É isso que eu quero que você coloque na tua cabeça e no teu coração, irmão. Deus tem a providência. Enquanto elas estavam ali olhando de longe o tamanho da pedra, como vamos fazer, como não vamos, o Senhor manda um anjo como um relâmpago, e elas vê, porque ainda estava escuro, elas vê aquele relâmpago pensando que era um relâmpago, mas elas viram quando chegou e sentou na pedra que era um anjo. O anjo chegou e empurrou a pedra, sentou na pedra. Quem que vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? A Jesus, o que foi crucificado? Não está aqui não. Ele ressuscitou. E elas espantadas, ele falou, não tenham medo, porque os soldados, os 4 soldados romanos que estavam fortemente armados ali para cuidar do morto, olha a que ponto que chega as pessoas. Aqueles 4 soldados, a hora que viu o relâmpago, o rosto do anjo brilhando, o que aconteceu com eles, irmão? O que diz o texto? Os 4 caíram desmaiados.
de medo. E as mulheres corajosas ficaram em pé. E ainda o anjo falou, não temas, não tenham medo, fica aí. É como a palavra que Deus disse para Josué, não tenha medo, fica aí. Fica firme. Olha só que coisa gloriosa. Essa palavra é para nós hoje, irmão. No meio de tudo que está acontecendo aí. 1000 cairão de um lado nosso, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar aonde? No esconderijo do Altíssimo. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? Aprendemos domingo, é aqui, na casa de Deus, onde se fala a verdade. Então aconteceu o seguinte. As mulheres foram embora. Maria Madalena ficou ali chorando. Jesus aparece para ela. Olha que coisa gloriosa, irmão. E ela pensava que era o jardineiro. Ah, Senhor. Imagine, o chororô que aquela mulher estava fazendo. Se o Senhor levou o corpo de Jesus, o Mestre, meu Senhor, me diga onde o Senhor levou. Eu vou lá. Aí Jesus diz o que para ela? Com aquela, sabe, aquele jeito especial que ele tinha de conversar com as pessoas. Aquele jeito especial de falar com Maria Madalena. Ele só fala assim, Maria. Nem falou a Madalena. Só falou Maria. Ela pronto, aí se derreteu. Caiu aos pés. Mestre! Conversou com ela, deu instrução, desapareceu, ela foi embora. E a Bíblia diz assim, irmãos, que Jesus já tinha se manifestado a Maria Madalena, depois mais tarde a Pedro, no mesmo dia de domingo, dia da ressurreição. E depois, mais à tardinha, lá para umas 2 horas da tarde, 2 estavam indo desanimados para Emaús, falaram, hoje é o 3º dia, não aconteceu nada, ele falou que ia ressuscitar, não ressuscitou. As mulheres foram lá, falaram que viram o túmulo vazio, mas Jesus ninguém viu. Oh, esse negócio não tá, essa história não está muito bem contada, não. E os 2 estavam indo para Emaús embora, chega, acabou. O viajante chega, vocês estão conversando, vocês estão tristes, o que está acontecendo? Começa a conversar com eles. Conversa um caminho de 10, 11 quilômetros e não percebem que é Jesus. Talvez Jesus está caminhando com você todo dia e você não está vendo que é Jesus. Jesus caminhando com você e você não está percebendo que é Jesus. E você anda aprontando 1000 coisas, né? Você já pensou se aqueles 2 estivessem aprontando? Você já imaginou? Eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia, não é à noite, é todos os dias. Voltaram correndo, Maria Madalena estava lá contando a experiência dela, Pedro estava lá contando a experiência dele. Chegam os 2 com a língua de fora, vieram correndo de Emaús, 11 quilômetros na corrida. Não, nós temos que falar, nós temos que avisar, ele apareceu para nós, nós vimos ele foi partir o pão, vamos lá, vamos correr. Imagine a alegria, a euforia, bem que Jesus falou assim, agora vocês estão tristes e o mundo se alegra. Mas vai vir uma alegria dentro de vocês que ninguém poderá tirar. E quando eles viram Jesus, então voltaram, nossa, não tem nem palavras, correndo, chegaram com a língua de fora. Ah, vocês não sabem o que aconteceu. Jesus apareceu para nós. Mas Pedro está acabando de falar isso, a Maria Madalena está acabando de falar isso. Como que foi? A hora que ele foi partir o pão. Viajamos com ele, não percebemos que era ele, mas o coração da gente ardia. Mas olha, a hora que ele falou que estava com fome, fomos partir o pão. A hora que olhamos, nós vimos que era Jesus. A hora que fomos falar com ele, ele desapareceu. Eles voltaram para... Aí estavam todos reunidos naquele lugar. Todos. A Bíblia diz todos. Os discípulos, quer dizer, os 11 apóstolos. Muitos irmãos, muitas irmãs, os irmãos de Jesus... Porque Jesus já tinha aparecido para Tiago, irmão dele, que não acreditava nele, mas ele apareceu porque Deus tinha um propósito na família de Maria. Todo mundo lá reunido.
todo mundo reunido, e eles contando. A Bíblia diz que esses dois que chegaram de Emaús estavam testemunhando ainda, estavam falando. Lê o texto lá, eles estavam falando, olha, Jesus apareceu, partiu o pão, a gente percebeu que era ele, quando foi falar com ele, ele sumiu. Ouve-se uma voz, paz seja convosco. Tudo trancado, porque eles estavam com medo de tudo, e todos. Era Jesus que estava ali. Paz seja convosco. Essa paz, Jesus está falando para nós hoje. Paz seja convosco. Aí eu vou ler os versículos que eu marquei para vocês. Eu contei isso para vocês saberem o que aconteceu. Agora estavam todos reunidos. Jesus apareceu no meio deles, ressuscitado, e disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? O que será que eles estavam pensando, irmão? É um fantasma? É um espírito? Aí o que ele fez, irmão? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, o mesmo que foi crucificado. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe o quê? As mãos e os pés. Pode fechar sua Bíblia. Pode fechar sua Bíblia. Agora não vou ler mais nenhum texto, só vou comentar o que nós lemos. E depois nós vamos já imediatamente participarmos do corpo e do sangue de Jesus, e já estamos abençoados, libertos, curados, transformados. Você crê que Jesus mandou um anjo lá na sua casa? Na oração eu pedi para o Senhor mandar um anjo com uma espada de fogo lá e queimar todos aqueles demônios lá. Quando você chegar no seu portão, se você não ungiu o seu portão ainda, não esqueça de ungir o seu portão, tá? Porque a hora que você ungiu o portão ali, irmão. Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou e apareceu no primeiro dia, irmão. Está registrado aqui uma infinidade de lugares que ele apareceu, já no primeiro dia. Eu fico pensando que reboliço que deve ter acontecido em Jerusalém. Sabe? Pilatos queria ver Jesus de qualquer jeito. Eu assisti até um filme que passou na televisão, uma novela de Pilatos. E Pilatos, por que ele não aparece para mim? Ele não aparece para incrédulo, irmão. Ele só aparece para quem crê. O centurião, quando estava ali, que viu Jesus morto, e o céu começou a escurecer, trovões, relâmpagos, aconteceu um terremoto terrível que nunca tinham visto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele centurião que já estava com uma pulga atrás da orelha para crucificar Jesus, irmão, porque ele sabia que Jesus era inocente. Aquele centurião, quando ele viu tudo isso acontecer, levantou a mão para o céu e disse o quê? Verdadeiramente este é Filho de Deus. Para esse Jesus apareceu. No dia de Pentecostes, o centurião estava lá. No dia de Pentecostes, o centurião estava lá e foi batizado com o Espírito Santo, irmão. E se tornou uma tremenda testemunha na época, porque ele presenciou todos os fatos. Olha só, depois disso Jesus ficou 40 dias na terra. Você imagine se num dia Jesus causou um tremendo reboliço com a sua ressurreição. Você imagina, Jesus ficou mais 40 dias, conversando com um, conversando com outro, visitando um, visitando o outro, e a Bíblia diz, e fazendo grandes prodígios no meio deles. Jesus não parou de fazer prodígio porque ressuscitou, não, ele continuou fazendo os milagres. Pena que, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que começou a narrar alguns detalhes, o Marcos não conseguiu terminar o livro dele, por causa da perseguição que houve. Mas ele estava muito feliz ali contando. Aí teve que parar o livro. E o livro foi terminado por terceira pessoa. Mas presta atenção.
Depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias se apresentando aqui e ali, comendo com eles, e ainda João, quando escreve as suas cartas, ele diz assim: nós vimos o verbo de Deus e apalpamos, pegamos nele. Por isso que ele dizia: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Melhor é obedecer a Deus do que os homens. Apanhavam, mas estavam lá. Iam presos, mas estavam lá. Nós não vamos parar de falar. Pode matar, mas a gente não para de falar. Cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha, irmão, depois Jesus foi para o monte. No texto da Bíblia, dá para entender que só estavam os apóstolos. Mas eu fui fazer uma pesquisa fora da Bíblia. Irmão, tinha mais de 500 pessoas no dia que Jesus subiu ao céu. Porque a maioria era galileu. Aí Jesus ficou 40 dias para cá e para lá, levou todo mundo no monte. Começou a dar essas últimas instruções, e essas que eu acabei de ler. Enquanto ele falava, ele foi flutuando, flutuando, flutuando. Todo mundo olhando, todo mundo olhando. O que será que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Aí aparece uma nuvem. As pessoas pensam que é essa nuvem aqui, irmão. As pessoas pensam que é essa nuvem aqui, assim, de chuva, essa nuvem que aparece no céu. Não é essa nuvem não, irmão. É a Shekinah de Deus. É a nuvem de Deus, de glória. É a nuvem de glória que cobriu eles. Eles não podiam ver mais. Porque junto com aquela nuvem veio 2 anjos. E eles olhando, talvez vinha para cá, vamos ver se por aqui dá para ver. Não dá, está brilhando muito. Aquela nuvem o cobriu. E os anjos começaram a falar com eles, senão eles não paravam de olhar para cima. Vocês estão olhando para cima? Aí sim, os 2 anjos chamou a atenção daquele povo. Esse Jesus, que subiu à vista de vocês, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Agora vão para Jerusalém e façam o que ele mandou. Vai lá e espera lá. Foram lá e ficaram 10 dias esperando, 380 se mandou, foi embora. Que Jesus tinha ressuscitado fisicamente. Não como alguma seita que diz por aí, ou religiões, que Jesus ressuscitou espiritualmente. Para começar, o espírito não morre. Não tem como ressuscitar espiritualmente, porque o espírito não morre. Isso a gente aprende de quarta-feira aqui. Olha, então ele estava mostrando que era ele mesmo. Ele mesmo disse: veja, sou eu mesmo. Olha aqui as marcas na minha mão. Olha os meus pés. Olha o meu lado. Sou eu mesmo. Então eu quero falar para vocês. Eu não vou me alongar não. Pode ficar tranquilo. As 5 chagas. Nós estamos na campanha de 5 domingos. As 5 chagas. As 5 marcas. Que Jesus mostrou. Quais foram? Uma em cada mão. Você já pensou? Jesus, vem cá, põe aqui, põe a mão aqui. Põe a mão aqui, pega aqui, apalpa aqui, vê que sou eu. Olha aqui, ó, olha os meus pés, veja aqui, ó. Você já imaginou, pastor, a brecha que estava no pé de Jesus? A brecha que estava na mão de Jesus? Fazia 3 dias que ele tinha sido crucificado, irmão. Você imaginou Jesus abrindo a sua túnica? Que túnica era essa? Não era a túnica que ele estava vestido, porque os soldados fizeram sorte lá, lançaram sorte e cada um levou uma coisa para casa, não foi? Então Jesus foi pregado nu na cruz. Por isso que diz a palavra de Deus, que a morte de cruz é a mais humilhante para um ser humano. Olha, presta atenção. Jesus abriu a túnica do lado do coração, né? Que pegou do lado do coração. Porque o soldado, ele está morto. Ah, está morto? Espera aí. Pegou a lança e saiu água e sangue. Água e sangue. Está morto. Pode liberar para sepultar. Os outros 2 não foram sepultados. Eu sinto muito, irmão. Porque os outros 2 eram ladrões. Eles foram jogados, o corpo dele, depois que quebraram a perna dele, porque ia começar o sábado, e para não ficar no sábado, pessoas penduradas na cruz, quebraram a perna do primeiro, do segundo, até mesmo que ele foi salvo,
E os soldados jogavam eles aonde? Quem sabe? Levanta a mão. Só quem vem quarta para saber mesmo. Aonde, irmã? Isso mesmo. Os 2 corpos foram jogados lá. Mas o de Jesus não. O de Jesus foi sepultado. Porque tinha alguém lá importante, o José de Arimateia, que era senador, foi intervir pelo corpo de Jesus. O príncipe de Israel, Nicodemos, foi lá intervir por Jesus. Então, Jesus teve um sepultamento digno. Sepultaram Jesus. E falar nos 2 ladrões, você percebe na leitura que os 2 ladrões não levaram açoite nenhum. Viu? Já vou falar disso. Olha, presta atenção. Então, irmão, essas 5 chagas, representando também um dia, ou um domingo de cada do nosso propósito. Tá bom, irmãos? E depois nós temos as 5 marcas do sofrimento de Jesus. Vai prestando atenção, hein? Nem dê glória, para você não perder. Espera um pouquinho, segura lá. Olha, as 5 marcas do sofrimento de Jesus. Essas marcas provam que o corpo que os discípulos viam eram o mesmo que havia sido crucificado. Você percebeu que eu estou repetindo isso para gravar no teu coração e na tua mente. É o mesmo Jesus que vai voltar. A Bíblia diz que é o mesmo que vai voltar nas nuvens, irmão. O mesmo que foi crucificado, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que subiu e o mesmo que vai voltar para buscar a igreja. É o mesmo que é o nosso noivo. Glória seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus merece uma forte salva de palmas, irmão. Vamos lá, olha. Bom, primeiro, vamos a 5 só. Primeiro, uma coroa, mas não de glória, não de louro, como era costume, mas uma coroa de espinhos. Você sabe que os soldados que fizeram a coroa se machucaram todos? Você sabia? Já leu a história como que foi? Os soldados que fizeram a coroa de espinho para pôr em Jesus, se estrumbicaram todo. Ficaram com as mãos todas inchadas. Dos próprios veneno que tinha naqueles espinhos. Mas fizeram. O ódio contra Jesus era tão grande. O diabo tinha tanta raiva de Jesus, de usando aqueles carrascos. Fizeram a coroa e puseram onde? Na cabeça. Está em Marcos 15, não precisa ler não. Puseram a coroa na cabeça de Jesus e tá! Você sabe que a história diz que os olhos direitos de Jesus foi furado por um daqueles espinhos. A Bíblia não diz, mas a história diz. Um do olho dele foi vazado por um espinho da coroa. Então, as 5 marcas. Segunda, os açoites que Jesus levou. Jesus levou açoites mais do que ninguém tinha levado. Paulo falou que ele foi 2 vezes açoitado. Os açoites dos romanos, vocês já sabem, não preciso explicar do chicote deles, né? Eles davam 39, porque eles diziam que na 40 ou na 40ª, a pessoa morria. Então ficava na 39, a pessoa agoniando, sofrendo, mas não morria. Quando você vai ler a história de Jesus fora da Bíblia, você vai ver que Jesus não caía, Jesus ficava em pé. Eles amarraram Jesus no tronco e Jesus não cedia. Sabe por quê, irmão? Porque ele não é um homem comum. Ele é o Filho de Deus. Ele estava pagando ali os nossos pecados, irmão. Cada mentira que você conta é uma chicotada que você mesmo está dando em Jesus. Cada palhaçada que você faz por aí é uma chicotada que você está dando em Jesus. Aconteceu uma coisa comigo essa semana que me deixou meio transtornado. Falei para a irmã Alice, meu Deus do céu. Eu não vou falar para ninguém o que aconteceu. Falei, peraí, eu vou lá, meio-dia eu vou orar. Eu vou orar, vou falar com quem resolve o nosso problema. Ele falou, é mesmo? Eu falei, eu vou falar com o justo juiz. Eu vou falar com ele. Ele vai entrar com providência nessa causa. Ele vai me dar questão ganha. Isso é mentira do diabo.
É claro que na hora que você recebe a notícia, como falei, a hora que você está no meio do furacão, você fica meio assim. Mas fui lá, orei. Falei, agora vamos resolver esse caso. O pior é que eu tinha que falar com o ímpio. Quando eu cheguei e falei com ele olhou para mim. Espera aí, está errado esse negócio. Eu vou tomar essa causa, eu vou resolver esse caso. Você está certo. Bom, eu não tinha aberto a boca, não falei nada. O justo juiz já tinha ido lá, tocado naquele coração, e mesmo que não falasse um A, pronto, ele resolveu a minha causa. Não precisei gastar um centavo. Deus não é maravilhoso. A semana manda um anjo lá em casa. No fim de semana resolve um problema que eu não sabia como resolver. Então veja bem, irmão. Olha só. E quem fez isso? O meu Salvador Jesus. O que morreu por mim. O que foi açoitado por mim. O que recebeu a coroa de espinhos por mim. Eu te falei, os ladrões não foram não apanharam. Os ladrões não foram açoitados. O alvo era Jesus. A ira era contra Jesus. Enquanto eles não viram Jesus ceder, eles não pararam de bater. Até na história diz assim que o centurião, quando chegou, falou, você não é para matar o homem, não. Pilatos mandou só açoitar ele. Mas aqueles homens tinham sangue nos olhos, irmão. Queriam acabar com Jesus. Uma coisa, irmão, que Jesus suportou por mim e por você, é uma das marcas de sofrimento. Jesus foi cuspido no rosto, irmão, não foi uma vez ou duas. Todo mundo que estava ali começaram a cuspir em Jesus. Zombar de Jesus. Aí puseram um caniço, a quarta, puseram um caniço. Sabe o que é um caniço, né? Uma cana. Puseram na mão de Jesus, falaram, você é o rei? Então precisa do cetro. Mas esse cetro serve para quê? Pegaram o cetro da mão de Jesus e cacetavam na cabeça de Jesus para a coroa penetrar mais ainda. E Jesus calado. Jesus não abriu a sua boca. Depois, quando Pilatos falou, então levem e crucifiquem. Mas eu não vejo nele crime nenhum, lavou a mão, falou, estou livre desse sangue. Pode levar. Pegaram a cruz pesada, puseram nos ombros de Jesus. O único que carregou cruz também, viu, irmão? O único que carregou a cruz. Ele puseram a cruz no ombro dele e fizeram ele carregar a cruz. A história fora da Bíblia diz que ele caiu 3 vezes, e em Jerusalém, nunca fui lá, se um dia Deus der uma oportunidade, quem sabe. Mas a história diz que tem lá 3 lugares marcados, que foram 3 vezes que Jesus caiu pelo peso da cruz. A Bíblia não diz, mas a história diz, e lá em Jerusalém também diz. E Jesus fez isso por mim e por você. Quantas pessoas hoje negaram Jesus por causa da cama, negaram Jesus por causa de uma dor, negaram Jesus por causa de uma raiva, negaram Jesus por causa de um trabalho, negaram Jesus por besteira qualquer. Aí chega na igreja e diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mentiroso. Não busca o reino de Deus em primeiro lugar. A hora que a trombeta tocar, essas pessoas todas vão ficar aqui, irmão. Para a grande tribulação. Aí já é tarde. Aí não vão ser mais igreja de Jesus. Porque Jesus só tem uma noiva e ele vem buscar a noiva dele. Só para aquele que for fiel até o fim. Jesus, irmão, presta atenção, derramou. Esse anjo que foi na minha casa falou isso para mim. Eu não sei se ele sabia que eu era pastor, porque ele perguntou depois, né, irmã Alice? Ah, então você é pastor, né?
Eu falei, lá vem chumbo, quer ver? Que será? Será que eu fiz alguma coisa errada? Estou fazendo alguma coisa errada? Não estou andando nos preceitos do Senhor? Então falou, você é pastor, né? Então eu vou te dizer uma coisa. Jesus derramou a última gota de sangue por você. Gravou, sabe quando grava o negócio? Gravou. Jesus derramou a última gota de sangue por nós, por mim e por você. Nem sangue ficou no corpo dele, porque quando furou o lado dele, do coração, saiu água e sangue.